Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre Class Components e para que eles servem. Bom, Class Components era uma maneira de se criar componentes React que tinham estado até antes da versão React 16.8, que foi a versão que introduziu o conceito de hooks. Então, da 16.7 para trás, a única forma de criar um componente, quando aquele componente tinha estado, era por meio de uma classe, ou de um Class Component. Componentes que não tinham estado, ou seja, que dependiam apenas de seu props, eles poderiam ser implementados como funções. A partir da criação de hooks, então, aí passou a ser possível criar todos os componentes como funções, e nós, então, estamos vendo esse curso aí todo baseado em hooks, porque é a maneira mais moderna, mais atual de desenvolver componentes Reacts. Mas, antes de existir esse recurso, então, se o componente tinha estado, nós criávamos uma classe e essa classe armazenava o estado do componente em uma propriedade state. E qualquer mudança de estado deveria ser feita pela chamada setState, que era um método aí da nossa classe, do nosso componente. E a exibição do componente era definida pelo seu método render, que gerava ali o virtual DOM do componente sempre que houvesse uma alteração de estado. Então aqui a gente tem um exemplo de código, de como é que é a cara de um class component, ou seja, um componente definido por meio de uma classe. Então nós declaramos uma classe, em JavaScript e TypeScript também, que é a mesma sintaxe, e precisamos herdar de React.component, ou seja, extends React.component. No construtor, nós podemos inicializar o nosso state, e o state tem que ser essa propriedade com esse mesmo nome, isso era um padrão do React. E aí a função render vai utilizar o state, aí qualquer momento que tiver que alterar aquele estado, era chamado setState. Isso dispara a renderização do componente novamente, e todo o processo que a gente já está acostumado ocorria. Então, basicamente, a gente tinha essa sintaxe e estrutura diferente, mas conceitualmente é a mesma coisa. O componente tem estado, ao alterar o estado, ele automaticamente é renderizado novamente, ocorre a comparação do virtual DOM com o DOM real. E além disso, além de um class component poder ter estado, ele era a única forma de interagir, de atuar durante o ciclo de vida de um componente. Por exemplo, realizar alguma ação quando o componente é renderizado pela primeira vez, ou quando algum prop do componente muda. A única forma era via class components, e isso era feito sobrescrevendo alguns métodos específicos que disponibilizavam então esses ganchos aí que a gente podia conectar com o ciclo de vida. Os três mais importantes desses métodos do ciclo de vida são o component didMount, que é chamado quando o componente é renderizado pela primeira vez, o component willOnMount, que é chamado quando o componente vai ser removido do DOM, e o component didUpdate. Esse é um método que é chamado sempre que o estado do componente muda ou algum prop que ele recebe muda também. Sempre que ele for ser renderizado novamente, por algum motivo, seja por mudança de estado ou mudança em um componente pai dele. E aí o component didUpdate recebia tanto o props anterior quanto o estado anterior, de forma que a gente possa tomar a decisão ali se precisa realmente fazer alguma coisa ou não. Porque pode ser que houve uma renderização, mas o estado que a gente está interessado não mudou, continua o mesmo, então não era necessário fazer nada. Então, quer dizer, a gente tinha esses mecanismos aí, a gente tinha e ainda tem, porque Class Component ainda é suportado e vai continuar sendo suportado no React, e essa era a forma de programar antes de existir o conceito de hooks. Então, agora na próxima aula, para ver como é que esse código ficaria, nós vamos pegar um componente da nossa aplicação e converter para Class Component, mas mantendo exatamente o mesmo comportamento. Até lá!